Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá! Grande doutora Marisa. Oi. Ruma aí, centraliza. Deixa eu centralizar o meu também aqui também, porque você me jogou para riba. Pera aí, opa. Agora sim, Vamos ver deixa eu qual dar... caminho. Aí, tudo em paz? Tudo em paz, e você? Tudo bom, graças a Deus, graças a meu bom pai. Doutora Me Marisa, conta, tô bom? falando aqui que você já é velha de guerra no assunto, hein? Falar de gravidez e doença renal crônica, você já tem uma caixa aí para falar disso, viu? Ó, que eu te conheço, que você mexe com esse negócio. 14 Mas, anos. caraca, já estudo. Meu Deus do céu, você tá ficando velha, hein? Inteirando... Não, tô novíssima. Tô inteirando 14. Eu estava na faculdade quando eu comecei. Você não está Ah, entendendo. entendi. Marisa, assim, vou querer que você conte um pouquinho aí pro pessoal, mas eu queria já fazer aqui uma primeira introdução. Já conheço a Marisa, tenho a felicidade de conhecer a Marisa aí desde os meus tempos de residência, nefrologista de Não, mão não cheia. fala que eu já não era residente, não. E que quando a gente resolveu partir aí para o projeto da Nefroclínicas, a Marisa foi a primeira pessoa que eu chamei para participar dessa jornada, por acreditar não só no trabalho dela, que é um trabalho realmente de grandes nefrologistas, mas pela pessoa que ela é. Mas é uma pessoa agregadora, Aqui, ó. que... Ó, Opa! Que veste a camisa aí, ó. mexendo a camisa. E super querida por todos. E quando eu pensei no tema, não tem como pensar em outra pessoa, principalmente no que se trata aqui do nosso ambiente de mineiro aí. Acho que, indubitavelmente, se você não é a pessoa que mais mexe com isso, mais entende dessa área, você está definitivamente aí no top 3. Você está no pódio, certamente, porque é algo que não é tão frequente, mas Uhum. nada como estar no lugar certo para ver algo que é infrequente de maneira mais frequente do que o habitual, né? Então, se mais nada, obrigado aí por comprar a ideia do grupo, por estar sempre aí conosco. E pena que você não vai poder participar do simpósio, né, de nefrologia do Mater Teresa. Resolveu É, tirar férias, Marisa assim, todo dia está de férias, não sei o que é isso, que é ô arrom... dó. Talvez até dê. Eu não consigo ter certeza de que eu vou estar aqui na data, mas se eu estiver aqui em Belo Horizonte, com certeza eu vou estar lá, Não, né? e o simpósio vai ser muito bacana, já grandes nomes confirmados. Stanley Araújo, né, para quem conhece, um nefropatologista que vai estar levando aí uma sessão anatomoclínica, então vai ser muito bacana. Fernando Lucas vai falar de rapidamente progressiva. Eu trouxe o Paulo Arantes, que é um grande urologista, dos caras que mais tem junto com o Pedro Romanelli, que eles trabalham junto, experiência na Uhum. cirurgia robótica. Então, trouxe ele para falar assim, eu falei assim, ô Paulo, quero que você conta para os nefrologistas o que eles precisam saber a respeito de cirurgia robótica, o que a gente pode conversar com os nossos clientes, afinal de contas, muitos desses que vão ser operados, eles são muito mais nossos pacientes, né? Eles Sim. estão muito mais vinculados ao nefro do que necessariamente ao urologista. O Zé Carlos, grande intensivista, coordenador do serviço de terapia intensiva lá do Mater Teresa, vai falar para a gente a respeito de sepse. Vamos falar de contínua com o Fabrício, que tem uma experiência bacana no tema. Então, vamos ter uma aula do Não tá Augustin, excelente, né? né? Agustin que está aí, a gente também já conhece de longa data, é um dos representantes da Sociedade Internacional de Nefrologia aqui no país e tem feito um trabalho belíssimo aí, acompanha muito de perto a pandemia da Covid, vai trazer para a gente a visão Publicou o mundial artigo, né? do que aconteceu, né, no tema. Muito bacana. Então, e eu falei com o pessoal que tem uma surpresa aí no final para eles, realmente muito boa. 24 horas aí de uma inscrição com um precinho bem camarada. Mas vamos lá, Marisa. Bom, chique Antes da gente demais. começar,
Conta para a turma, por favor, quem é a Marisa? De onde você vem? Onde você se formou? O que você fez até agora? Acho que vai demorar mais uma live para você contar, né? Afinal, tem uma história grande. E o que você tem feito atualmente? Ai, ai. Bom, eu sou de Itabirito, moro em Belo Horizonte já há muitos anos, me formei na UFMG e fui fazer residência de nefrologia no Hospital da Previdência, né, no Hospital do Ipseng. E logo no final da minha residência eu fui convidada a trabalhar no Felício Roxo, estou lá desde então. Já trabalhei em Sete Lagoas, no serviço de diálise de lá. E depois eu fiz o concurso na FEMIG. E aí, por uma dessas ocasiões aí que a gente não prevê, eu fui parar numa maternidade, né? Meio sem saber o que eu ia fazer, qual que ia ser minha função, nefrologista de maternidade, mas enfim, fui parar na maternidade Odete Valadares, estou lá desde 2008. Há 3 anos e meio entrego o grupo Nefroclínicas e estamos aí na batalha, na luta todo dia. Hoje em dia trabalho em diálise na Nefroclínicas, atendo consultório na Nefroclínicas, conduzo pesquisa no Felício Roxo, vejo doente internado no Felício Roxo e estou lá no Odete, no ambulatório, vendo gestante no CTI, enfermaria e estamos aí. Mais ou menos Legal. isso. E aí eu queria aproveitar, né, nossa audiência, que ela é variada, nem todo mundo tem a experiência que você tem. Tem até obstetra aí na área, ó. Como é que é? Tem até obstetra aí na área, Ah, doutora Ana legal. Cláudia, colega lá do Ana DET. Cláudia deve estar falando assim, a melhor nefro do Odete, Melhor nefro-obstétrica. Ah, tá. Eu falei que foi Talvez. melhor nefro do Odete, né? Só não conta que ela é a única, né? É a única, exato. Sou nefro-única, exatamente. Mas, É Marisa, isso aí. assim, quando a gente pensa, pelo menos quando passa na minha cabeça, eu que não vejo isso todo dia, quando a gente pensa em doença renal crônica, como protótipo aí, nessa situação de cenário de obstetrícia, eu acho que a gente vê uma dicotomia, né? O renal crônico, de modo geral, ele tem uma fertilidade mais baixa, mas Uhum. quando por hora aparece a gravidez, tende a ser uma gravidez mais complicada. Como é que você vê isso? Qual que é seu olhar panorâmico aí para você passar para a gente? Olha, Neto, antes de eu trabalhar no Odete, a visão que eu tinha era renal crônico não engravida, né? Acho que a gente que fez residência já há mais tempo tinha essa visão da dificuldade, né? Da questão de fertilidade diminuída, de alteração hormonal na mulher renal crônica, e a gente não via isso com frequência. E talvez por eu estar no Odete, a minha amostra é viciada, porque é uma maternidade de alto risco, então eu acabo vendo gestantes assim em graus variáveis de doença renal, desde doença renal, glomerulopatia, hematúria microscópica, até doença renal crônica, paciente dialítico mesmo, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente, nefrologista, tem que estar atento, porque é uma situação que acontece. E eu acho que cada vez mais, com a melhoria do cuidado da paciente renal crônica, melhora de anemia, melhora do cuidado da diálise, da qualidade de água e tudo mais, o que a gente tem visto é uma mudança disso. Assim, a gente não tem essa visão mais de infertilidade na paciente renal crônica, principalmente na dialítica, né? Acho que a gente tem que estar atento no dia a dia de orientar essas pacientes e prevenir, né? Muitas vezes aquilo acontece de uma maneira inesperada, mas quando você está atento, preparado, ou com método contraceptivo, ou já orientando a paciente do risco de uma gestação e tudo mais, a coisa tende a andar melhor. Eu acho que se você tem esse cuidado antes, a tendência é que você tenha um prognóstico melhor, porque você consegue preparar. Né? Não é tão comum, mas acontece. Eu costumo dizer que o cenário ideal da doença renal crônica em fase terminal é a pessoa entrar pela porta da frente, já com acesso definitivo, com anemia controlada. Eu diria o mesmo para a mulher renal crônica, independente da faixa etária, que quer engravidar. Ela Sem se dúvida. preparar
é bem Uhum. melhor do que ela acordar grávida, né? Exato. Encontrar uma gravidez. Sim. O que você acha que nós, como médicos, e principalmente nós, nefrologistas, que não estamos diretamente lidando, porque pelo que eu percebo, você pega muito mais a situação já quando aconteceu, né? Você não tem a Uhum. oportunidade de, eventualmente, ter um ambulatório onde você faça aconselhamento para essa turma. E mesmo que você fizesse, você não conseguiria pegar você pegaria uma pontinha aí do iceberg. O que nós, Sim. nefrologistas, devemos estar orientando as mulheres que estão conosco, seja no pré-diálise ou na fase dialítica, com relação a anticoncepção ou, caso opte-se por algum tipo de gestação, quais são os preparos que ela deve ter em mente? É interessante isso, sim, que no ambulatório eu pego muitas pacientes que já estão no pré-natal de alto risco da Odete Valladares e são encaminhadas pelas obstetras. Mas, ao mesmo tempo, pacientes que ficaram internadas, que tiveram uma gestação e são nefropatas, eu tenho cuidado de já orientá-las por uma próxima gestação ou para evitar uma próxima gestação. Então, elas já são orientadas no sentido de, olha, é risco para você, é melhor, vamos olhar o método contraceptivo, né? Você não deve engravidar agora, nós temos que esperar, temos que esclarecer o que é isso. Então, já tem esse trabalho como educação mesmo, né? Orientando a contracepção para uma gestação futura, né? Uma realidade do SUS, que não é o dia a dia de muita gente, mas assim, a gente pega paciente sem orientação nenhuma, sem conhecimento nenhum. Então, eu faço um pouco disso, dessa prevenção, dessa orientação contraceptiva futura para uma próxima gestação, mas eu já pego as pacientes, na maioria das vezes, gestantes, né? E o que seria importante se a gente tivesse o cenário ideal, né? Digamos assim. O que os trabalhos mostram é que o que mais impacta na gravidez são as condições da mulher já à concepção. Então, tem três fatores que são assim, que impactam muito: grau de proteinúria, hipertensão e o grau de disfunção renal. Então, se a gente conseguir controlar isso antes da concepção, quer dizer, aquela mulher, vamos supor, glomerulopata, que tem uma doença renal crônica, estadio 3, e que deseja engravidar. A gente tem a obrigação de orientá-la da melhor condição possível para ela, do melhor momento. Olha, não engravida agora, você está com a proteinúria muito alta, isso pode representar um risco alto para você de piora da função renal e de desfecho ruim do ponto de vista da gestação e do feto. Ou a gente pode falar, olha, acho que agora o cenário tá ok, sua pressão está controlada, sua função renal está estável, sua perda de proteína está ok. Já avaliar antipertensivo, por exemplo, IECA e bloqueador de receptor de angiotensina já podem ser trocados se a pessoa já tem essa programação de desejar engravidar, já faz essa troca, né? É lógico que tem casos que, por exemplo, nefropatia diabética, que você está controlando a proteinúria com IEC ou BRA. Tem alguns autores que sugerem que não precisa tirar antes e deixa levar até a concepção. A partir do momento que você diagnosticou a gestação, você troca. Pelo impacto que tem o controle da proteinúria pré-gestação na progressão da proteinúria dessa nefropatia diabética ao longo da gestação. Tá? Mas se conseguir, se for possível fazer essa troca do antipertensivo, já troca, né? O uso de ácido fólico, principalmente na paciente dialítica, já vale a pena iniciar. Se ela já pensa em engravidar, já começa o ácido fólico antes. Então, esses três fatores são os principais: controle pressórico, grau de proteinúria e o grau de disfunção renal. Tem que estar atento nisso daí. Beleza. São os três Deixa eu aproveitar e principais. tirar algumas dúvidas que talvez sejam bastante frequentes aí entre os nefrologistas, com relação desde a pré-concepção até a concepção per se. Pré-concepção, tem algum método que é preferível ou tem algum que é completamente contraindicado em função aí de hormônios e tudo mais, ou é a gosto do freguês? Essa é a primeira dúvida que eu tenho.
Método contraceptivo, você Isso. fala? Tem alguma Ah, contraindicação pelo fato da mulher ser renal crônica, de usar um Mirena da vida, ou uhum. eventualmente usar algum tipo de método contraceptivo em função da doença renal crônica ou não? Sim, tem que ficar muito atento. Acho que, na verdade, a conduta é individualizada, né? As pílulas combinadas que têm estrogênio tem que ter muita atenção. Na maioria das vezes, ela não deve ser usada em pacientes hipertensas, pacientes com histórico de trombose prévia, né? Os progestágenos não são contraindicados, as pílulas à base de progestágeno não são contraindicados. Métodos de barreira e DIU sem problema nenhum. O DIU, alguns autores falam da avaliação de antibiótico profilático na inserção para paciente renal crônica dialítica, mas a princípio sem uma contraindicação. É lógico que você vai individualizar conforme o risco para aquela paciente e das preferências também, né? Tem muito caso que o paciente vem com aquela, não quero colocar o DIU porque fulano colocou e teve muita cólica, então isso tem que ser levado em conta. E para aquelas mulheres que têm um risco muito grande para a sua saúde, né? Eu digo assim, que já tem prole constituída, já tem 3 filhos, que o risco de uma gravidez futura é muito alto para a saúde dela e até mesmo para a condução da gestação, aí a laqueadura deve ser a escolha, que aí já é um método definitivo, tá? E Marisa, assim, uma situação, essa talvez que você citou, seja mais fácil de definir. Mas a gente viveu junto, inclusive, eu lembro muito de uma cliente jovem que eu te encaminhei, já com uma disfunção renal é, bem estabelecida, uma creatina liberando 3, Sim. uma baixa taxa de filtração glomerular, mas um desejo enorme de engravidar. E eu vejo, eventualmente, muitos colegas querendo decidir pela pessoa, né? A gente sabe que essa situação ela incrementa em muito o risco de desfechos negativos relacionados tanto à pessoa, de necessidade de ir para diálise mais precoce, quanto do bebê. Mas como é que você lida com essa situação quando você tem essa oportunidade de valorizar aquilo que efetivamente o casal deseja, mas conseguindo também colocar uma luz de, depois não fala que eu não te avisei, o risco é maior. Como é que você usa números e se sim, como é que você coloca isso para as pessoas para que seja até inteligível, né? Não fique aquela coisa tão vaga. Isso é muito interessante e às vezes é até muito difícil da gente clarear as coisas para a paciente, porque você tem a subjetividade dela, do marido, do parceiro, o desejo de ter um filho, né? O que eu faço na maioria das vezes é tentar pesar para a paciente as chances dela ter uma complicação, os riscos que ela corre, e isso de trazer em números, às vezes ajuda bastante, né? Por exemplo, assim, você fala, uma paciente estadio 4 de doença renal crônica, sei lá, ela tem tipo 40% de chance ou 50% de chance de cronificar a disfunção renal e entrar em diálise no final da gravidez ou no pós-parto. Ela pode estar antecipando o início de terapia renal substitutiva para ela, né? Então, eu tento, às vezes, trazer esses dados que a gente tem da parte, né, da literatura para tentar ajudá-la a tomar essa decisão. É difícil, é muito difícil. Eu peguei uma paciente recentemente, atendi no consultório, uma doença renal policística, com função renal normal, sem proteinúria, já teve uma gestação. A gestação dela foi toda tranquila. E ela não queria mais ter filho, de repente, reacendeu isso nela. E aí você fica naquela. Eu falei, olha, eu não consigo decidir para você. Vamos colocar aqui os fatores de risco que você tem, o que pode te acontecer, no melhor dos cenários, no pior dos cenários, para tentar te ajudar a tomar essa decisão. E falei, isso vai ser uma decisão conjunta. É você e seu marido, vocês vão pensar, você vai ter que ver o quão você está disposta a correr o risco. Eu fiz uma analogia com ela, falei assim, olha, faz de conta que você tem um dinheiro para você investir e você pode colocar aqui na poupança ou você pode investir em ação. Na poupança, você sabe que você vai ter aquilo ali e tal, paraná, paraná, você vai caminhar dessa maneira. Na ação, pode dar tudo certo, você ganhar muito dinheiro, mas você pode perder muito. Qual risco você quer correr?
tentei trazer isso para ela, assim, fazendo essa comparação, sabe? Porque É. aí vem o desejo de ser mãe, a vontade de dar um irmão para o filho. É difícil da gente tomar É, essa decisão. e um negócio que eu me preocupo também muito, Maris, é deixar claro para a pessoa que, a despeito da decisão dela, eu vou estar junto. Exatamente. Eu não vou deixar ela sozinha, por mais. É. Porque eu vejo quantas e quantas pessoas já chegaram no meu consultório, numa situação, por exemplo, dessa, assim, olha, eu sou louca para ter menino, mas o meu nefrologista falou que eu não vou ter. Eu falei, peraí, essa decisão definitivamente não é dele, a decisão é Sim, sua. sim. Se Né? você engravidar, nós vamos conduzir seu pré-natal, nós vamos te olhar, Exatamente. nós vamos tentar otimizar isso aqui, mas a decisão é dela, né? E é uma coisa assim que às vezes a gente não pensa, Neto, é no tempo de vida fértil que essa paciente tem, né? Tipo, é uma mulher de 38, 40 anos que tem um filho e que tá doida para ter outro. Ela consegue esperar 2 anos? Ela consegue esperar 3 anos? Quanto que isso vai impactar? Né? A Uhum. gente tem que pensar muito nisso no paciente, por exemplo, pós-transplante, que a gente sabe que o primeiro ano do transplante é o momento mais crítico, nível de imunossupressão pode não estar tão estável, função renal oscilar, maior risco de infecção. Então, o ideal no pós-transplante é a paciente engravidar no segundo ano para frente. Aí você tem uma paciente na diálise e fala assim, não, engravida agora não, espera depois do transplante que vai ser melhor para você. Tá, mas quando que vai sair esse transplante? A gente vai esperar esse tempo todo? Essa paciente tem, né, tempo de vida fértil aí para esperar esse tempo para depois engravidar? Ou vale a pena correr o risco agora pelo desejo dela? Não que eu esteja estimulando a paciente renal crônica ou transplantada a engravidar, a ter filho, mas é uma situação que a gente tem que pôr na balança, né? Dá para esperar ou não dá? E eu não sei qual que é a sua experiência, visto que você trabalha com isso mais num cenário de SUS, mas eventualmente você pode já ter visto alguma situação. Seja porque a doença está ativa, seja porque foi optado por uma imunossupressão sabidamente potencialmente teratogênica, ou uma imunossupressão que eventualmente pode levar a uma falência ovariana. O que você tem de experiência com relação a métodos de coleta de óvulos, de uma gestação, uma fertilização in vitro num segundo momento? Se é uma realidade distante para essa população que você trabalha ou não? É algo que é mais factível? Para essa população completamente distante, assim, não vejo nada disso de estrutura no SUS. Talvez o HC tenha alguma coisa do ambulatório de infertilidade. Lá na maternidade, a gente não vivencia isso. O que eu já tive foi paciente, por exemplo, que iria para, não lá na maternidade, mas ia usar ciclofosfamida, tratando uma nefrite lúpica, e aí fez a programação, fez a coleta e fez o congelamento de óvulos, já pensando numa gravidez futura. Mas assim, no universo do SUS, onde eu trabalho, nada disso. Nada, Entendi. nada, nada. Você citou uma das principais complicações, na verdade, de uns fatores preditores para a piora da função renal, que é a hipertensão. E você Uhum. já comentou aí da necessidade de se retirar essas drogas que fazem parte do arsenal terapêutico de nefroproteção da doente renal crônica, né? Os IECAs, os BRAS. Normalmente o que vem na cabeça do nefrologista é: sai isso, entra metildopa. Só que eventualmente a metildopa não é suficiente ou ela não é tolerada. Quais que são as outras opções que a gente tem para tratar a hipertensão nesse cenário? Uhum. Bom, metildopa, eu acho que eu só uso em paciente gestante, né? Assim, hoje em dia, praticamente, a gente não usa mais metildopa, mas continua sendo a droga de escolha. Eu tenho preferência para paciente que tem proteinúria e que já usava IEC-BRA como renoprotetor, usar bloqueador de canal de cálcio, que alguns parece que tem um efeito ainda de diminuir proteinúria. Então, bloqueador de canal de cálcio, nifedipina, lodipina,
tranquilo. Muitas vezes, quando o paciente está usando metildopa, não controla, chegou a 2 gramas por dia, não controla, segunda opção de associação, metildopa, tá? Depois, hidralazina, beta-bloqueador, diurético, obstetra, pia o cabelo até lá em cima pelo risco de oligohidrâmino, né? É complicado em alguns casos muito pontuais que a gente tem síndrome nefrótica, paciente anasarcada, com congestão, às vezes a gente precisa de usar, já tive caso assim, paciente diabética com nefropatia diabética, proteinúria nefrótica, nasarcada e congesta. A gente teve que usar, mas aí eu uso no ambiente hospitalar com muita parcimônia, com acompanhamento de ultrassom obstétrico frequente, de 2 em 2 dias, faz um ultrassom para acompanhamento do índice de líquido amniótico. E cobrar não dá para dar, e são esses: metildopa, bloqueador de canal de cálcio, hidralazina e beta-bloqueador. É o que a gente tem de arsenal. E para fechar essa fase aí pré-concepcional, que a gente tem de outras medicações que precisam ser suspensas? Eu vou já fazer a pergunta aí da Ju, que a Ju está perguntando qual que é o beta-bloqueador de preferência, você já emenda essa resposta, mas imunossupressores, eventualmente antidiabéticos, o que precisa mexer que está nessa prescrição, eu vou chamar de mais corriqueira do nefrologista? Uhum. Tá, e quebrar, primeira coisa, né? Uso de antibiótico profilático. Vou falar porque às vezes a gente tem infecção urinária de repetição, tá com antibiótico profilaxia, então Bactrim não deve ser usado no primeiro trimestre, porque interfere no metabolismo na via do ácido fólico, então você pode levar a alteração de desenvolvimento de tubo neural, deve ser evitado no primeiro trimestre. Diabetes, nossa, eu não vou saber te falar de cor, mas muita coisa é melhor suspender, tá? A Ju perguntou o que é Normalmente beta-bloqueador? acaba caminhando para insulina, né? Para insulina. O diabetes, né? Insulina. O Jadilson está perguntando aqui sobre inibidor de SGLT2. Acho que nunca vi nada a respeito. E assim, até pelo efeito diurético que ele tem, acho que é uma droga que, apesar de ser espetacular para essa população renal crônica, eu acho que provavelmente eu não acho que vai ainda ser nem uma... estudo, viu, Neto? E nem sei se vai ter, viu, Marisa, para te falar a verdade, por esse risco já inerente, vamos dizer assim. Mas vamos esperar. Eu acho que não. E assim, a maioria das diabéticas acaba indo para insulina mesmo, tá? E o controle é bem rigoroso, né? Beta-bloqueador, se tem um beta-bloqueador de escolha, eu não vou saber te dizer se tem um de escolha, mas assim, a gente usa atenolol, metoprolol, labetalol é muito descrito, principalmente nas crises hipertensivas, labetalol venoso, mas a gente não tem acesso fácil, assim, né? A gente usa, às vezes, hidralazina venosa. Opa. Marisa congelou. Vamos aguardar um pouquinho, ver se ela volta. Opa, voltou? Estou te escutando, mas sua tela está congelada. Eu te escuto. Oi, oi, oi. Tá me escutando? Voltou? Estou te escutando, mas sua tela está congelada. Ixi. Quer tentar... Congelou mesmo, assim. Você quer tentar sair da live e entrar de novo? Que aí eu seguro aqui. Vou sair e voltar, então. Beleza, tá? Então. Beleza. Turma, enquanto a Marisa sai e entra aí de novo, deixar aqui o convite para vocês, dia 1º de outubro, primeiro simpósio de nefrologia do Hospital Madre Teresa, uma instituição extremamente tradicional aqui em Belo Horizonte. A gente vai estar lá presente com uma turma assim sensacional. Stanley da nefropatologia, Fernando Lucas falando de rapidamente progressivo. O Stanley vai estar discutindo uma série de casos clínicos com outros nefrologistas. Mas saiu, deixa ela entrar aí de novo. Peraí. Vamos ter lá uma palestra com o Paulo Arantes, que é um grande urologista, amigo nosso, que tem grande experiência com cirurgia robótica, vai falar o que o nefrologista precisa saber nessa situação. Voltei. Opa, voltou. Estou falando aqui com o pessoal a respeito do simpósio lá do Madre, mas depois eu termino, até porque no fim da live eu vou dar
uma surpresa aí para Ué. eles, para quem ficar até o final aqui com a gente. Eu tenho certeza que muita gente vai ficar, porque o papo está muito bacana. Mas vamos lá, você estava falando do labetalol. Ela estava falando do labetalol que a gente não tem, assim, né, acessível, então que às vezes a gente usa gestante hipertensa que chega com uma crise hipertensiva. Nifedipina e hidralazina venosa, tá? Paciente no CTI, às vezes acaba indo para nitroprusiato, infusão contínua mesmo, que não é o ideal, mas é o que temos para hoje, digamos assim, né? E a imunossupressão, Marisa? Paciente transplantado? Imunossupressão, sim. Paciente, vamos pensar na paciente lúpica, né? Hidroxicloroquina, se já usa, pode ser mantido, não tem problema. Corticoide também. Ciclofosfamida, contraindicado. Micofenolato de sódio, micofenolato monfetil também contraindicado na gestação. Tacrolimus e ciclosporina, uma certa segurança. Azatioprina também parece ser seguro. Então, assim, paciente transplantada, que está naquele esquema tradicional lá, né? Corticoide, micofenolato e inibidor de calcineurina, que muitas vezes é feito tirar o micofenolato e passar para azatioprina. Sirolimus, everolimus, ainda nada. Os anticorpos monoclonais, nada de segurança ainda também, tá? Então, basicamente, o que a gente tem é corticoide, hidroxicloroquina, ok, ciclosporina e asa, que são os que são mais aceitos, assim, de menor risco, digamos, na gestação. E isso é uma coisa até interessante, que a paciente que não é orientada e se descobre grávida, muitas vezes ela suspende a imunossupressão já pensando que possa fazer mal para o feto, para a gravidez, e para de tomar o remédio e não comunica com o médico. Então, assim, mais uma vez o nosso trabalho de orientar da segurança, que pode usar a medicação, e às vezes até na amamentação, né? O paciente não quer amamentar porque está tomando remédio. É lógico que a gente tem que pesar risco-benefício no pós-parto de voltar uma droga que possa fazer mãe mal, possa fazer bem para a mãe, é necessário naquele momento, tá? Mas estar atento com isso de fazer essa troca antes que a paciente interrompa o uso da medicação com medo de fazer mal para o desenvolvimento do feto. Legal. Estou pensando aqui no pré-concepcional. Eu li já alguma coisa, não tenho uma experiência prática com isso, mas do uso da aspirina como preventivo em mulheres de alto risco para pré-eclâmpsia, eclâmpsia e tudo mais. Só que também li que, não, pelo menos não vi nada de estudos em renais crônicas. O que vocês fazem na prática clínica? Vocês liberam o uso, não libera? Como é que funciona isso? Sim, a partir de 12 semanas é o ideal, tá? Que a gente sabe assim, mulher hipertensa, doença renal crônica tem um risco maior de pré-eclâmpsia do que mulher gestante não nefropata, digamos assim, tá? Então a gente pesa risco-benefício. Se não houver nenhuma contraindicação, não tem nenhum sangramento, não tem úlcera gástrica do adenal, alergia, sei lá, a gente inicia geralmente com 12 semanas, meio que extrapolando aí o benefício da aspirina em outras pacientes para renal crônica também. E a observação que vocês têm é de uma relativa segurança, não tem visto Total. nada. Legal. Sim. Legal, essa informação Total, acho que é sim. importante, né? Porque Sim. para quem está ali na lida diária, eventualmente para quem não trabalha com medicina baseada em evidência, a gente tem uma ferramenta que é o uso de dados indiretos, onde você faz exatamente isso, né? Você fala, olha, eu tenho uma prova do conceito, isso funciona, teria algum motivo para não funcionar ou ser muito arriscado nesse perfil de paciente? Então, bom feedback seu. O que é que você ia Assim, comentar? não vejo complicações, tá? Se realmente eu não tenho esse dado, assim, né? Na casuística nossa lá, tá usando a S e teve menos pré-eclâmpsia do que a população, não vou saber te dizer. Mas em termos de tolerância e de efeito, super tranquilo. Legal. A Ju está perguntando aqui a respeito da anticoagulação. Ela falou no caso das nefróticas, mas eu até ampliaria. Em qualquer pessoa com indicação de anticoagulação, como é que é feito? Isso tem que ser necessariamente feito com varfarin ou os novos anticoagulantes aí têm algum espaço?
Os novos anticoagulantes eu não tenho experiência, né? Tô até pela questão de ser o perfil de paciente do SUS. Vou te confessar que assim, nunca tive situação que eu estudasse e olhasse, não sei nem sobre segurança e estudo de uso e gestante. Acredito que também não tenho. Mas a gente não fica só com varfarina, não. Muito pelo contrário, a gente usa heparina de baixo peso, está liberado para uso. O que que eu faço na prática, né? Vamos dizer assim, paciente com anticorpo antifosfolípide com evento trombótico prévio, histórico de trombose prévia. Essa paciente acaba tendo indicação de anticoagulação terapêutica na gestação. Se ela tem anticorpo antifosfolípide, mas sem evento trombótico prévio, é heparina de baixo peso em dose profilática, tá? E isso consegue no SUS. Faz a solicitação, encaminha para o posto de saúde e consegue. As pacientes nefróticas, enquanto estão internadas, eu uso anticoagulação profilática. Quando vai para casa, eu não consigo muitas vezes essa liberação, assim, do SUS com esse argumento a gente não consegue. Então, o que orienta é vai andar, vai caminhar e vamos tentar diminuir a perda de proteína, ver essa síndrome nefrótica para tentar reverter o processo que aumenta a chance de trombose e a hipercoagulabilidade aí, tá? Interessante. A gente comentou um pouquinho aí a respeito da pré-eclâmpsia, eu estou caminhando aí aqui um pouco para esse lado das complicações, e pré-eclâmpsia é um desafio diagnóstico nessa população. Afinal de contas, hipertensão, proteinúria podem ser algo basal nessas pessoas. O que vocês usam? É delta? É a variação? É aquela pessoa que estava controlada e de repente a proteinúria subiu mais do que um percentual, a hipertensão? Como é que é isso na prática clínica? Isso é uma das coisas talvez mais difíceis que a gente vê na paciente internada, na paciente no CTI, é fazer essa diferenciação. E muitas vezes, porque a paciente não tinha histórico prévio de doença renal, ou pelo menos não sabia que tinha. Pego muito caso assim, sabe? Não, nunca tive, daquele jeito. É lógico que a gente tem os outros, as outras características da pré-eclâmpsia, não só a proteinúria, né? Mas você vê pressão que estava controlada, de repente sobe abruptamente a partir de 20 semanas de gestação. Esse é o marco. Antes disso, não é pré-eclâmpsia, quer dizer, procura outra coisa que você vai achar, tá? Então, essa elevação abrupta, a paciente te fala assim, não, estava tudo bem, comecei a inchar agora, alteração de função hepática, alteração de ácido úrico, mas realmente esse diagnóstico diferencial é muito difícil. É muito difícil que às vezes você não tem. Vivencio Porque muitas eu acho que situações. quando você tem, né? Quando você tem alteração de prova de função hepática, você tem plaquetopenia, eu acho que acaba ficando um pouco mais fácil, Pode ter né? uma HELP, você tem uma HELP associada e leva para esse lado, né? Então, assim, história clínica da paciente tem que ir ali nas minúcias para tentar tirar alguma coisa, algum fator. Você já teve inchaço, tem dor nas mãos? Te contar que semana passada eu consegui transferir uma paciente para fazer uma biópsia renal. Ela chegou na maternidade com 28 semanas, edemaciando, tinha uma semana de edema, hipertensa, com uma creatinina de 3 e falaram que era uma hipertensão crônica. Encaminharam para a gente lá no CTI e, na verdade, falou: isso é pré-eclâmpsia, interrompe. Beleza, interrompeu a gestação. Quando você interrompe e é pré-eclâmpsia, o negócio faz assim, ó, uma hora para outra. É questão de dias. Vem uma poliúria, começa a melhorar a função renal, melhora o controle pressórico, aquele inchaço vai sumindo, o processo esfria rapidamente na hora que você retira a placenta. Na verdade, não é tirar o feto, é tirar a placenta, né? E aí, essa paciente não melhorou. Muito pelo contrário, ela começou a ficar oligúrica, ganhando peso, albumina de 1,5, isso me chamou atenção, porque não é comum de você ver na pré-eclâmpsia. E aí fomos atrás da história, tinha uma hematúria, e aí já te confunde porque é pós-parto, colheu sem sonda, ou passou a sonda para coletar. Tinha uma artralgia, uma coisa assim da infância, um histórico familiar de um irmão falecido com lúpus, aos 15 anos de idade.
E aí vem esse complemento consumido, FAM positivo, anti-DNA positivo. Ela entrou em diálise, a gente pulsou, e agora eu tive a notícia de que ela saiu da diálise. Tem uma semana, mais ou menos, poucos dias, que a gente conseguiu transferir para biopsiar. Mas é isso, assim, é muito difícil. É muito difícil fazer esse diagnóstico diferencial. Na dúvida, Existe, vocês tendem a ser mais agressivos? Vocês tendem a partir para tirar o bebê? dependendo da idade gestacional e se está difícil o controle materno e deterioração da função renal, sim. Aquela paciente que eu não estou conseguindo controlar a pressão dela, já está com dose máxima de antihipertensivo, a creatinina era 0,8, 1,1, 1,3, 1,5, eu já acendo a lanterna. E é interessante porque a gente vê isso caminhar junto com a piora do perfil biofísico fetal. Então, muitas vezes a indicação acaba sendo materna e fetal. Entendi. O feto vai sofrendo junto, né? Agora, existe alguns marcadores, no SUS a gente ainda não tem. Outro dia eu vi que já tem isso na lista de exames da Unimed, que é o SFLIT. A relação do SFLIT é o... Não vou lembrar o nome, a sigla agora, mas é um fator que pode te ajudar a diferenciar da pré-eclâmpsia. Eu nunca ouvi falar. Tá? Não? Aí, Não, coisa nunca ouvi nova. falar. Eu consigo pegar o nome dele. Eu consigo pegar o nome dele aqui. Exame sérico? Exame sérico. Exame E sérico. aí, ele estando alterado, ele fala mais a favor de pré-eclâmpsia? Alguma coisa nesse sentido? Isso. É um Que marcador legal, de hein? angiogênese. É um marcador de angiogênese. Entendeu? Que legal. É o split com é uma relação, na verdade. É o fator de crescimento. Ai, gente, que coisa. Se você olha, a gente coloca aqui É nos o fator de comentários. crescimento placentário. Estou tentando pegar aqui. Tirosina quinase. Fator tirosina quinase solúvel tipo 1. Tá? E essa dosagem aí. E você sabe a acurácia? Se é impactante, se é algo realmente assim que pode mudar o jogo nesse cenário? Eu acho que ele. Não vou saber te dizer a acurácia certa, mas eu acho que é mais um dado para te corroborar se você tem uma suspeita clínica. Entendi. Tá? Não sei te dizer do uso prático, se os obstetras já estão usando isso na prática, não. Mas existe essa dosagem do split. Não, bacana, Isso bacana. mesmo. Com relação à hipertensão, você chegou a citar da hipertensão antes das 20 semanas. Se isso acontece, o que o nefrologista precisa ficar atento, além de tratar, obviamente, essa hipertensão? O que ele tem que ficar de olho? Tem alguma coisa para ele não comer mosca? Você fala o quê? De hipertensão antes de 20 semanas, isolado? Isso, exatamente. Em termos de diagnóstico diferencial, é uma hipertensão prévia, beleza, tá tudo bem. Mas tem alguma coisa aí que pode estar passando batido que tenha muito a ver aí com o fato da mulher estar grávida? Ou normalmente é um fator já prévio aí? O que você vê aí no seu dia a dia? Você tem a possibilidade de uma hipertensão gestacional, aquela paciente que descobriu ali na gestação, não tem nenhum outro fator, não tem nada que te sugira pré-eclâmpsia, mas isso sempre me acende a lanterna de uma doença prévia, que não sabia e não fazia o controle. Então, eu sempre falo com as meninas, e isso é muito bacana lá na maternidade, que é o que eu consigo fazer, é o ambulatório dos egressos. Eu tendo a acompanhar essas pacientes mais de perto, e fico atento, porque a gravidez muda tudo. Às vezes você faz uma proteinúria, tá lá 300, 350 miligramas, você fica naquilo assim, tá limítrofe, é isso mesmo, tinha alguma coisa prévia ou não, né? Eu tive uma paciente que perdeu o bebê com 25 semanas, chegou falando que não tinha hipertensão antes de engravidar, mas começou a usar antihipertensivo com 12 semanas de gestação. Isso chama atenção, 12 semanas de gestação não era para estar com antihipertensivo.
Perdeu o bebê com 25 semanas, tinha 16 gramas de proteinúria. Nossa Senhora. Hoje já tem 9 meses que eu estou acompanhando ela, já tem uns 6 meses que eu pedi a biópsia renal dela, ela ainda mantém 2 gramas de proteinúria. Essa paciente, para mim, tinha uma doença renal prévia, uma hipertensão secundária, e não sabia porque ela não ia ao médico, não fazia acompanhamento, não tinha nada. Então, esses casos de hipertensão na primeira metade da gravidez, eu sempre tendo a acompanhar no pós-parto e ver se isso é alguma doença ou se é só uma hipertensão gestacional. Eu vi o Davi entrando aqui. Davi, para quem não conhece, grandes nefropatologistas brasileiros, trabalha junto com o Stanley. E aí me veio a pergunta que não é infrequente nesse cenário você tem uma indicação de biópsia, mas nem sempre você vai fazer pelo fato dessa mulher estar grávida. O que te faz biopsiar uma grávida, ao invés de esperar um segundo momento para fazer essa biópsia? Basicamente, uma piora rápida de função renal com uma suspeita de uma rapidamente progressiva. Apesar dos estudos todos falarem que biópsia até 28, 32 semanas de gestação é seguro, se aquela biópsia, a princípio, não vai mudar a minha terapêutica naquele momento, eu tendo a postergar para o pós-parto, tá? Então, uma paciente que tem uma hematúria com uma proteinúria, eu fiz a parte sorológica toda, foi negativo, complemento normal, não estou com evidência de doença nenhuma reumatológica, função renal normal, uma proteinúria de 1 grama e pouco. Quer dizer, pode ser uma GESF, pode ser uma IgA, alguma coisa assim, que aquilo eu vou conseguir muito provavelmente levar à gravidez. Então, a minha tendência é postergar. Agora, aquelas pacientes que estão tendo uma piora rápida de função renal, com sedimento urinário ativo, que eu penso que possa ser uma rapidamente progressiva e que aí o tratamento vá fazer diferença, aí sim vale a pena. Após 32 semanas, a maioria dos autores sugere que você já considere interromper a gestação e biopsiar na sequência. Então, eu vou te colocar assim, porque eu concordo contigo plenamente. Eu acho que nesses extremos eu faria a mesma coisa, mas você tem sempre a zona cinza, né? Uma paciente lúpica, por exemplo, que não é infrequente nessa faixa etária, né? Uma mulher jovem, lúpica, e que não está fazendo piora de função renal, óbvia, né? Não está escalando a creatinina num padrão rapidamente progressivo, mas que está com a proteinúria marcante, está com hematúria, está com complemento baixo, né? O que você faz? Você biopsia ou você trata no escuro? Como é que é essa situação mais, esse limbo, né? É o limbo, né? Eu já vou te adiantar, tá? Isso para mim não tem resposta certa. Isso é muito... Mas eventualmente você vai ter até uma mesma situação onde você vai tomar condutas distintas, né? Sim. E aí, muitas vezes, o SUS vai definir para mim, porque às vezes eu não consigo essa biópsia de uma maneira fácil e acessível. Então, às vezes, eu acabo tratando, vamos começar um corticoide, se não estiver usando, vamos tentar levar. Se ela já tiver esse diagnóstico de lúpus, por exemplo, que ela possa estar, talvez, mudando de classe, sem uma piora brusca de função renal, eu fico limitada em termos de imunossupressão, né? O que eu vou conseguir dar naquele momento é corticoide, talvez azatioprina. Agora, às vezes vale a pena começar a tratar empírico. Isso muito porque eu estou num centro em que eu não consigo biopsiar fácil. Então, se eu consigo transferir essa paciente, por exemplo, era uma puérpera, eu pulsei com corticoide, que era o que eu tinha à mão, e transferi para ver se conseguia fazer a biópsia e tratá-la de maneira mais adequada. Assim... E eu acho assim, que na maior parte das vezes, óbvio que a biópsia agrega valor, não tem a menor dúvida disso. Mas nessa situação, o ótimo não pode ser inimigo do bom, né? E a gente sabe que deixar de tratar uma nefrite lúpica é algo que pode mexer diretamente aí no prognóstico dessa pessoa. Talvez eu acho que a grande dúvida que eu ficaria é aquela que tem alguma coisa ali no meio do caminho que eu não sei se é atividade de doença ou se é cronicidade, né? É aquela pessoa que tem aquela proteinúria borderline, que tem uma hematúriazinha, mas que não tem um complemento amplamente superior. Esse que talvez eu ficasse mais na dúvida se eu biopsio ou não, né?
Pensando mais ainda que a gestação é um estado de hiperfiltração, quer dizer, eu não estou usando IECA que ela já devia usar antes, né? Eu estou hiperfiltrando. Será que ela já tem alteração crônica, que os néfrons remanescentes estão sobrecarregados por essa filtração? Ou é atividade? Então, esses casos assim, às vezes os marcadores sorológicos te ajudam, não é sempre, mas te corrobora, né? Ó, complemento caiu, anti-DNA subiu, não sei o que, pode ser atividade de doença. Então, lanço mão das ferramentas que eu tenho ali à É do disposição, que dá, né? do que dá, o que temos para hoje, né? Mais ou Eu menos falo isso. que essa situação não pode te paralisar, né? A gente tem essa ideia de viver num mundo ideal e eu falo que a gente está muito mais em 50 tons de cinza do que no preto e no branco, né? Não dá. E é muito assim, é por isso que eu falei, às vezes o SUS me determina, ó, não vai dar para biopsiar, vai ter que tratar, não tem jeito, paciente do interior, não sei aonde, consegue vaga para internar. Então é tudo muito complexo, não é fácil, não. Marisa, nessa paciente que acaba evoluindo com uma piora de função renal tão frequente aí em quem já tem uma taxa de filtração glomerular mais baixa, pelo menos em literatura, você vê uma indicação eventualmente mais precoce da diálise, baseada em níveis de ureia ou mesmo de taxa de filtração glomerular, né? Começando aí com níveis ali de 120, 130 de ureia, ou mesmo uma taxa de filtração já abaixo de 20 ml por minuto. Isso, de fato, vocês aplicam e a literatura é robusta o suficiente para corroborar isso? Porque eu digo pelo seguinte, né? Colocar alguém em diálise não é algo sui generis, né? Não é, não, vou te dar uma S. Então, como é que é isso na prática? Eu tento fazer isso e te conto que eu tô com uma paciente nessa situação, tá? Chegou com uma creatinina de 5,5, com uma ureia de 111, 115 por aí, com uma crise hipertensiva, 12 semanas de gestação, descobriu que estava grávida no pronto atendimento, que ela procurou por dor de cabeça. Nossa Cefaleia, Senhora. Meu dor na Deus do nuca. céu. Cada situação que eu Nossa vivencio Senhora. desse nível, tá? 2 perdas gestacionais em 2021. A última em dezembro tinha uma creatinina de 2. Segundo ela, a creatinina foi para 3. O médico do posto falou que ia encaminhá-la para o nefrologista. Parou de tomar antipertensivo por conta própria. Engravida. Está com 12 semanas de gestação. Qual a perspectiva? E rins crônicos ao ultrassom. Tá? Aumento de ecogenicidade, rim já diminuído. Ela chegou com 11 semanas, agora ela está com 12, quase 13 semanas. Meu pensamento foi, ela está com uma taxa de filtração de 11. Qual a perspectiva disso melhorar e levar essa gravidez adiante sem diálise? Não tinha como. E é em crise hipertensiva. Então, eu acabei iniciando diálise, colocando cateto, iniciando Eu acho que eu diálise. Ela tá também não indo, teria muita dúvida, não. É porque quando você vai né? para a literatura, você vê uma Agora, taxa de filtração mais alta, né? Você fala assim, a pessoa, imagina que ela não tivesse 11, que ela tivesse 18. é. 18 com Agora, esses assim, mesmos 111 de ureia. você perguntou, a evidência te ajuda? Você tem evidência forte nisso? Não. Em gestante doente renal crônico, o N é sempre pequeno, né? Mas o que a maioria dos autores sugere é isso: paciente com taxa de filtração, alguns abaixo de 20, outros abaixo de 15. Com ureia acima de 100, considere início de diálise. O alvo talvez seja manter a ureia entre 50 e 100. Na verdade, os artigos falam um boom de 35 a 50. Tá? Então, seria uma ureia aí em torno de 70 a 100, mais ou menos, de manter essa ureia. Isso teoricamente, teórica, né? A gente não tem comprovação disso, mas você propiciaria um ambiente mais favorável para o desenvolvimento fetal, para o feto não crescer num ambiente tão urêmico, que essas toxinas todas passariam para o feto. Provavelmente é Não algo são muito... extrapolado até do cenário das dialíticas, né? Que a gente tenta Sim, manter essa ureia mais mais baixinha, baixo. né? Sim, e para as dialíticas já tem os trabalhos até bacana. Inclusive, assim, estudos americanos com diálise noturna, em que você conseguiria dar uma dose de diálise em horas muito maior para o paciente, né? Essas pacientes que faziam diálise noturna diária,
elas tinham uma taxa de sucesso na gestação muito maior do que as pacientes com menos horas de diálise semanais. Então, talvez seja realmente uma extrapolação aí desses dados. Tá? Tem estudo comparando uma coorte americana com uma coorte canadense, que a diferença, assim, pacientes que faziam 35 horas de diálise semanal, por exemplo, tá? Tiveram menor taxa de prematuridade, de baixo peso ao nascimento, de perda gestacional, um monte de coisa. Então, na paciente dialítica, vale a pena realmente oferecer uma dose maior de diálise. E na paciente dialítica que está em DP, você converte? Você consegue mantê-la em DP? Até hoje eu não peguei nenhuma paciente em DP. 14 anos que eu estou na maternidade. Não tive nenhuma paciente em diálise peritoneal gestante. Isso é um dado até interessante que a gente fica assim, será que gestante, será que renal crônica em diálise peritoneal engravida menos? Não, é porque o Brasil não faz peritoneal. A probabilidade de ser encontrado daqui uns É dias na uma nefroclínicas é possibilidade, né? maior. É uma possibilidade grande, né? Tem gente que até questiona a questão da sexualidade por conta do uso do catéter, né? Então tem uma coisa toda aí. Mas, enfim, o que os trabalhos falam? A princípio, você não precisa de converter para hemodiálise. Talvez, se você conseguir oferecer uma dose maior, ajustar a prescrição da diálise peritoneal, estender o tempo de terapia ou mais ciclos aí. E o que às vezes acontece no final da gestação, pelo próprio aumento uterino, fica mais desconfortável a diálise peritoneal. Não, alguns pacientes acabam tendo que converter para HD por intolerância, né, da distensão abdominal. Outros você consegue diminuir o volume de troca, volume de infusão e estende a terapia, faz mais trocas. Que não deve ser muito bom, né? Porque você ficar em APD com troca de urna também, estendendo tipo DPI aí, não deve ser muito agradável, não. Eu acho que Mas no final das contas, eu também nunca tive, né? Apesar de ter uma experiência grande aí com DP, nunca vi uma dialítica em DP, mas também conto nos dedos os casos que eu vi de gravidez em dialítica. Sua amostra realmente é extremamente viciado. viciada, né? E a amostra é viciada. Me deu uma dúvida aqui, até voltando um pouquinho no que a gente estava falando. O sulfato de magnésio, que é um protagonista aí no tratamento aí das eclâmpsias, acaba sendo, eventualmente, uma droga mais arriscada no renal crônico em função de intoxicação pelo magnésio. É algo que você costuma ver? Como é que você faz? Você monitoriza mais de perto, dose menor? Como é que é isso na prática? A gente vê um bocado no CTI, viu? E às vezes, assim, inicia no pronto atendimento, sem ter exame de disfunção renal, o paciente já chega com disfunção renal, aí de repente vai lá, 7 de magnésio sérico, 8 de magnésio. Então, assim, monitorização de diurese e nível sérico quando está infundindo magnésio é essencial. Vejo muito paciente que a própria obstetrícia já interrompe a infusão do magnésio porque o paciente ficou ligúrico. Legal. Então, esse controle de diurese é bem importante. E a Show. monitorização de nível sérico também, tá? Maravilha. Estamos caminhando aí para o finalzinho, Marisa. Deixa eu deixar aqui, antes da gente finalizar, o convite para a turma participar do primeiro simpósio de nefrologia do Madre Teresa. Estamos abrindo as inscrições hoje. Basta clicar no link da bio. Vocês vão ter lá a oportunidade de ver, assistir, trocar ideia. Fernando Lucas falando de rapidamente progressiva, Stanley conduzindo o debate lá a respeito de casos de nefropatologia, Paulo Arantes falando de robótica, Fabrício vai falar de CRT, né, de diálise contínua, o pessoal, o Zé vai falar de sepse e rins dentro do cenário da terapia intensiva. Então, acho que vai ser uma oportunidade ímpar da gente trocar ideia. Vamos ter o Augusto aí, né, que trabalha conosco lá na Nefroclínicas, também está na ASM, falando aí de um Aí, de panorama da novo, eu tô Covid. aqui. Eu estou te escutando, mas você está congelada. Você pode De fazer a novo? mesma. Você está congelada com a mão na boca ainda por cima. Você vai ter que sair e entrar de novo. Mas estão abertas as inscrições hoje e por 24 horas
as inscrições para quem fizer a inscrição hoje e até amanhã, esse horário, 21 horas, vai estar por R$ 97. Então, tá de graça, as vagas são limitadas, o tempo é limitado para esse perfil, mas é um presente que nós, do grupo Nefroclínicas, que capitaneado pela Nefro Academy e em parceria com o Hospital Madre Teresa, que a gente deixa aqui para vocês, R$ 97 para vocês estarem lá conosco no dia 1º de outubro. E, detalhe, no final vamos ter um happy hourzinho, porque ninguém é de ferro. Deixa eu chamar a Marisa aqui de novo. Opa. Não está querendo te aceitar, não, mas acho que agora deu. Voltou. Congelei com a mão na boca, então. Assim. Voltei. Mas estava falando uma pena que você não vai conseguir participar, eventualmente até vai, né? Quem sabe, mas 24 horas aí, R$ 97, Marisa. Até eu sei que é pão duro, dá para participar. Imperdível. Imperdível, pelo amor de Deus, né? Link da bio, faça a inscrição. Para a gente finalizar, Marisa, primeiro, antes de eu entrar em algo que eu gosto de fazer aqui com os convidados, alguma coisa a mais que eu não levantei que você acha relevante aí para a turma, para a gente deixar de dica prática? Afinal das contas, o Nefrotox, eu costumo dizer que é aquilo que não está no livro. Olha, eu vou te contar que, assim, acho que levar em consideração o desejo da paciente, esse preparo, aquilo que a gente falou no início de se colocar do lado, né? Tentar ajudar da maneira possível, traduzir o que a gente tem de literatura para a prática, para que ela consiga tomar essa decisão é essencial. Isso é para tudo, né? É para tudo, né? A gente não pode esquecer disso. Odete está à disposição. Então, mesmo que alguém estiver passando aperto aí, qualquer coisa no interior, tá difícil, pode entrar em contato que a gente tenta ajudar. A gente tem um CTI obstétrico lá dentro. Eu também estou à disposição, pode me contactar, pode ser no Instagram, tomo as ordens. E talvez o mais importante, acompanhar essas pacientes, se alguém tiver alguma paciente gestante, fazer o pós-gravidez, o pós-parto, quer seja como orientação de contracepção ou, às vezes, acompanhamento de doença para dar um diagnóstico para essas pacientes, né? Acho que esses casos que surgem, eu tenho muito receio dessas pacientes que não são acompanhadas, ficam perdidas por aí, fizeram a pré-eclâmpsia grave, continuam com proteinúria e chega lá na frente a gente vai vê-las na diálise porque perderam o rim nesse contexto. Então, acho que às vezes a gente pode fazer diferente fazer diferença na vida delas se a gente continuar acompanhando essas pacientes por mais tempo. Isso que você está falando, eu acho que casa muito com algo que eu escutei o Daniel falando um tempo atrás. Ele falou assim, cara, você já viu algum infartado ficar sem acompanhamento de cardiologista? Não, nenhum. Pois é, mas o sujeito faz uma ira grave por qualquer motivo que seja e não é acompanhado pelo nefro. Isso é bizarro. Então, esses quadros realmente a gente tem que estar em cima, porque já está mais do que provado que a probabilidade de uma evolução para doença renal crônica é bem maior. E se a gente estiver ali atento, a gente pode retardar a evolução dessa doença. Então, acho que essa sua mensagem é importantíssima. Antes de eu trabalhar na maternidade, eu tinha uma paciente na diálise de muitos anos e, assim, eu não sei o que aconteceu com ela, mas o que está na ficha dela, tem 30 anos de diálise quase, o que está na ficha dela é etiologia da doença renal crônica, pré-eclâmpsia. Né? Então, assim, não sei, será que se essa paciente tivesse sido acompanhada, feito uma biópsia, será que realmente foi só a pré-eclâmpsia que progrediu ou ela tinha alguma doença por trás, uma GESP que poderia ser tratada? Bem mais provável, né? Bem mais provável. Então, assim, acho que é válido, essas pacientes não podem ficar perdidas por aí. Para a gente fechar, 3 perguntinhas tem nada a ver com nefrologia obstétrica. Um livro. Que medo. Livro? Ou o que você está lendo, ou que... Estou acabando de ler. É o do... Do Dr. Cláudio. Me fala o nome dele. Eu esqueci. Opa, Escolhas e renúncias para viver melhor e com mais saúde. Aqui eu praticamente sou influenciada, né? Aqui. Arriscando a própria pele. Esse é o próximo para as férias. Já está aqui. Arriscando a própria pele, eu vou te falar que é um marco para mim. Definitivamente
Pois é. tomar a decisão de estar no barco Nefroclínicas tem muito de Nassim Taleb e arriscando a própria pele, porque é desse Chegou jeito que a semana coisa passada. vai. É bom. É um livro denso, mas é um livro com uma mensagem muito forte. Outra coisa, se você pudesse deixar uma mensagem, nada a ver necessariamente com nefrologia, para a população mundial, uma mensagem que chegasse em todo o mundo. Você vai estar nas camisas, nos outdoors, no Instagram de todo mundo, vai passar no feed da galera. Que mensagem que seria essa? Uma frase, algum pensamento, alguma coisa? Pode ser sua ou não? Eu vou tirar um post-it que está aqui do lado do meu armário, hein? Opa, gosto de post-it. Você é livre para as suas escolhas, mas é prisioneiro de suas consequências. Isso aqui tá do lado do meu computador aqui, ó. Fica aqui, tá? Isso é o famoso para de terceirizar a culpa. Se deu errado, a culpa é sua. Se deu certo, a culpa é sua. Eu não te falei semana passada que eu tô uma pessoa mudada? Tô gostando de ver. Tá vendo? Tá até correndo. O que é isso? Tá vendo? Louco, Pois é. Tô orgulhoso. Tá Última vendo? pergunta. Se você pudesse jantar com alguém, vivo ou morto, quem seria? Vivo ou morto? Ó, vivo eu vou jantar com meus pais agora. Hoje eu tô meio saudosista, talvez com os meus avós paternos, com quem eu convivi pouco. Hoje bateu uma saudade. Então, talvez se eu tivesse oportunidade, jantaria com eles. Maravilha. Marisa, muito obrigado. Teve bom. Sabia que a conversa ia ser espetacular. Não esperava nada de diferente. Se quiser deixar uma última mensagem para a turma, fica à vontade. Ó, assim, eu fui parar na maternidade por acaso, mas adoro olhar gestante, assim, me identifiquei. Então, se alguém precisar de alguma ajuda, estou às ordens, no que eu puder ajudar. Não sou especialista nisso, mas querendo ou não, eu acabo tendo uma amostra viciada e gosto muito dessa minha amostra. Acho que cuidar de um já é complicado, aí eu escolho cuidar de dois, né? Então, é isso aí. E aqui, quem quiser marcar com a Marisa, independente de se tem relação ou não com obstetrícia, a Marisa está lá conosco na Nefroclínicas, nefrologista de mão cheia, joga do gol à ponta esquerda e pessoa que eu adoro, tem um carinho gigante. Vindo de você é elogio, mas é suspeito, né, José? Mas eu vou te falar, eu ficaria calado. Então, tá bom. Eu estou falando que realmente você sabe o meu carinho por você, realmente é uma admiração. Você é uma profissional e uma pessoa maior ainda do que é como profissional. Então, muito obrigado por ter comprado a ideia, o projeto da Nefroclínicas, que você viu nascer engateando e, graças a Deus, a coisa, cada dia que passa, entre trancos e barrancos, com toda a dificuldade, a gente está conseguindo realmente transformar positivamente a nefrologia brasileira. Fica com Deus. Beijo na turma aí da sua casa e nos vemos. Valeu, turma. Um abraço. Tchau, tchau. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!